Eu acompanhei o processo de negociação do Juninho com o Vasco. Na verdade, eu acompanhei dois processos. Quando o Juninho voltou para o Vasco da Gama, ele recebeu o Roberto Dinamite, presidente do Vasco, e um representante da marca de material esportivo que fornece para o Vasco da Gama no seu apartamento na praia de Boa Viagem, no Recife. E o Juninho acertou com o Vasco sem negociar salário. Ele falou assim, pode anunciar, pode dizer que eu já sou jogador do Vasco. Ele só fez uma pergunta para o Dinamite. Os salários dos funcionários estão em dia? O clube está organizado? Está todo mundo recebendo em dia? O Dinamite falou assim, olha, tem alguns atrasos, mas as coisas estão bem encaminhadas. Então pode me anunciar. Como assim? Qual é o seu salário? Depois a gente vê, vou jogar por nada. Eu quero saber se eu tenho condição de jogar. E foi assim que foi feito o primeiro contrato do Juninho com o Vasco. Pois ele renovou, recebeu um salário de R$50 mil. E agora, para renovar de novo, ele fez uma exigência. Ele queria um time forte para o ano que vem e a garantia de que o caótico momento financeiro do Vasco não se repetisse em 2013. Ou seja, de novo, ele pediu que os funcionários estivessem recebendo em dia. Como ele percebeu que o Vasco não tem condição de garantir as duas coisas, que são básicas para a história do Vasco, ou seja, um time forte e salários em dias para os funcionários, ele foi aceitar esta tentadora proposta de um time de Nova York e vai jogar nos Estados Unidos por um ano. E não é uma proposta milionária, né? Os times americanos não fazem propostas milionárias. A realidade salarial dos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos sendo a maior potência do mundo no futebol, os salários não são astronômicos, existe uma limitação também de jogadores de ponta por equipe. O Juninho seria o jogador de ponta da equipe dele, do Red Bull de Nova York. Agora, e ele tem também outros projetos pessoais que se encaixam nesse momento com os Estados Unidos, como estudos, né? Ele quer cair de cabeça nessa questão de gestão de clube, gestão empresarial, então ele quer estudar isso nos Estados Unidos. A filha dele também estuda nos Estados Unidos, ele quer aprender inglês. Existe uma série de projetos pessoais envolvidos também que incrementaram essa proposta dos Estados Unidos. E você falou muito bem, a realidade do Vasco hoje, André, é muito complicada. O Vasco não pode garantir nada para ninguém. Os jogadores estão saindo. O Newton vai entrar na justiça, ou já está entrando na justiça contra o clube por questões salariais. O Alexandre está de olho no Atlético Mineiro, o Éder Luiz está de olho no Grêmio, o Juninho já foi embora. Então, a realidade do Vasco para 2013 é uma realidade pés no chão, com um time barato, a garotada em campo, pretensões bem humildes. É importante que o torcedor tenha essa noção. O Vasco não vai fazer nenhuma grande contratação. A gente está mostrando imagens dos corintianos, enquanto falamos do Vasco, é um grande contraste, né? Os corintianos animados para o ano que vem, você vê aí os jogadores e parte da torcida. A gente está com imagens ao vivo da festa corintiana e aproveitando para debater também um pouco sobre os outros clubes, o que temos de notícia hoje em destaque. E eu acho que é muito triste essa situação do Vasco. É claro que é interessante para o Juninho morar nos Estados Unidos. Mas pelo que eu acompanhei da negociação dele com o Vasco, se o Vasco desse a garantia de que no ano que vem as coisas seriam boas, que teria um bom time, e se o Vasco tivesse condição de pagar em dia os seus funcionários, o Juninho teria ficado.